Oficialmente, boa tarde a todos. Boa Gostaria tarde, né? gostaria de agradecer a presença de todos aqui no sábado, assim, lindo, ensolarado, para a gente comemorar, agradecer a Deus por mais um ano, mais um aniversário da Mocidade Teresa de Jesus. Então, agradecer ao nosso palestrante, o Tiago Brito, por ter aceito, o convite em estar aqui hoje reunido conosco para esse dia de comemoração. Agradecer a presença de cada um beijo no coração de cada um. Ok? Bem, para começar agora, eu vou pedir para a tia Zilda para estar fazendo a nossa prece inicial, a gente dá início à nossa programação. Em seguida, vou passar a palavra para a Cristina, que vai apresentar a nossa página aí com uma grande surpresa aí para mexer com os nossos corações. Tia Zilda, por favor. Bem, meus amigos, chegou uma hora importante do início desse nosso encontro, por isso eu convido a todos para elevar os pensamentos ao Divino Mestre Jesus, para juntos vibrarmos em gratidão a esse nosso encontro, a esta oportunidade de agradecer a Jesus, aos trabalhadores da Casa de Guias Celestes, a mentora do nosso grupo jovem, Teresa de Jesus, por estarmos aqui comemorando 74 anos. Obrigado. Essa é a palavra que hoje vibra em cada coraçãozinho nosso. Obrigado por todos esses jovens que por aqui já passaram. Obrigado por todos esses evangelizadores que contribuíram, que lançaram, que prepararam o terreno para Jesus lançar a semente. Obrigado por nossos jovens que aqui se encontram, mas obrigado também por aqueles que hoje estão preparando o seu futuro e não podem compartilhar conosco. Mas obrigado pela oportunidade do trabalho com Jesus, o trabalho de amor, de preparo de terreno. É um momento, Jesus querido, Jesus amado, em que nos sentimos amparados, porque 74 anos, para nós aqui nesse plano material, representa muito. Então, Jesus, nessa nossa gratidão, nessa nossa vibração de reconhecimento do teu apoio, através desses trabalhadores, ainda queremos pedir, assim como pedintes e pequeninos ainda somos, que continue nos amparando, amparando esses nossos jovens, porque eles têm um trabalho maravilhoso nesse momento de transição. A importância deles nós assim entendemos, Jesus, que é imensa. Por isso, que cada um, não só os jovens de nossa casa, mas todos os jovens da nossa nação, de todas as nações, do nosso planeta, também possam receber uma gotícula do teu amor, para que eles, comprometidos com essa mudança, com essa transformação, façam desse planeta um mundo melhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Mas nessa vibração de gratidão, queremos também pedir que seja o nosso irmão Tiago Brito, que fará uso da palavra para que, em trazendo para nós alguns esclarecimentos, conceitos e valores, também seja preparando nossos corações, os terrenos dos corações de nossos jovens, para plantios novos que virão para essa transformação. E que assim, amparados, protegidos, reconhecidos, com imensa gratidão, que possamos, na paz, na alegria, na harmonia, iniciar a nossa comemoração de hoje, que assim seja. Fiquem todos em paz.
Vou compartilhar aqui uma tela, tá? Peraí. Vamos ver se vai, né? Não é somente o almoço. Peraí que não tá saindo o vídeo, né? Ah, meu Deus. Só um minutinho, gente. Ai, Jesus. Tá vendo, Andréia? Não é só com você que acontece. Normal. É o coração e emoção, junto à emoção do que a gente quer apresentar com tudo. Eu vou interromper aqui a gravação, que é por isso que a gente deixa para passar a página no final. Enquanto isso, eu vou pedindo socorro à Nelise aqui, tá? Ok, tudo bem. Tá, Então, vou liberar obrigada, aqui Iti. para você compartilhar, tá? Vê se você consegue aí. O Thiago vai compartilhar. Obrigada, Tia Zilda, pela prece. E eu passo a palavra agora para o nosso palestrante Tiago. Mais uma vez, muito obrigada. Esteja com a palavra. Gente, boa tarde. Bom, Ervino, parabéns pelo seu trabalho, já tive a oportunidade de te assistir, muito boa tarde. Fábio Sardinha, de quem eu sou fã, um grande trabalhador do movimento espírita. E todos nós aqui que estamos nesse mesmo barco aqui. Bonito ver a união do Joel e da Zilda, que vocês veem que como o amor deles se reflete em duas telas, né? Isso é uma maravilha. Então, gente, um beijo para vocês. A gente vai aqui refletir juntos, né? É um tema, qual é o desafio do jovem na atualidade? Quem me conhece um pouquinho sabe das minhas limitações, mas sabe que eu sou meio abusado. Eu gosto de ousar, eu gosto de sair do lugar comum. Eu não gosto de vir aqui e ficar falando igual espírita, falar aquelas palavrinhas bonitinhas, meus irmãos, meus queridos, e fiquem com Deus. Eu gosto de sair um pouco da zona de conforto para que a gente possa fazer análises, autocríticas. Eu gosto de sair do lugar comum porque senão acho que fica chato e eu tento fugir da chatice, tá? Então, eu vou fazer algumas provocações e não é palestra não, é bate-papo. Inclusive, vocês podem interferir, não sei se dá tempo, a programação de vocês. André, quanto tempo a gente tem para esse bate-papo? Olha, a Zilda tinha combinado de 1 hora, nem isso, Tia Zilda, de palestra com Correto. você, não foi? Correto. Então, você tem 1 Então, hora aí de bate-papo. eu quero incluir dentro dessa 1 hora, pedir essa liberdade. Eu vou tentar apertar um pouquinho para a gente fazer em menos tempo, para dar tempo de vocês participarem, para vocês falarem, para vocês considerarem, tá bom? Então, eu vou tentar andar um pouquinho para ver se a gente fecha antes e no final fica ali uns 15, 20 minutos para vocês, para a gente fazer um debate final para a gente fazer esse fechamento, tá bom? Já cheguei bagunçando, né? E aí dentro desse tempo vocês participarem comigo, tá? Então vamos lá, vamos tentar dividir a tela? Dividir. Eu vou tirar eu, que eu tô parecendo demais. Não tira não, menina, tá bonita, tá bem produzida. E aí, tá aparecendo para vocês? Tá. Tá. Bom, aqui para mim aparece um mosaico com as nossas carinhas. Para vocês, o slide ele tem alguma coisa na frente atrapalhando, não? Não, né? Não, Não, então não. tá bom. Ai, que bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos refletir junto, viu? O legal da doutrina espírita é que ela é uma doutrina para livres pensadores. Eu prefiro acreditar que nós realmente não temos dogmas. Não tem ninguém que vem aqui e estabelece uma verdade absoluta onde a gente não possa debater, onde a gente não possa criticar. É até um caminho perigoso, porque a gente vem de doutrinas filosóficas e de correntes religiosas onde você não pode criticar, você não pode fazer uma análise crítica, enfim, né? Senão você pode ser excomungado, senão você pode ser visto aí
como uma negação, como um anticristo, né? Que a gente tem esse cuidado para que na doutrina espírita não fique todo mundo com essa fama de obsediado sempre que a gente procurar fazer uma análise do nosso comportamento, uma análise do nosso modo aí. E entender que nesse bate-papo de hoje a gente vai entender a diferença entre espiritismo e movimento espírita. São duas coisas bem diferentes. Às vezes as pessoas juntam tudo numa coisa só. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. Bom, e aí quais são os desafios dos jovens na atualidade? Bom, para a gente refletir isso, gente, eu tinha que estudar mais. Como é que fala 74? É 74º? É isso, gente? E aqui eu já quebro um dogma do movimento espírita. Aqui no movimento espírita tem um dogma que você tem que colocar algarismo romano. Eu não sei quem inventou isso, né? Eu nem sei como é que escreve 74 algarismo romano. Mas é um dogma. Vocês vão ver os encontros espíritas, tudo com... Vocês repararam que é com algarismo romano? E isso já é uma primeira crítica minha. É um desafio que o jovem tem que superar, que é esse desafio da linguagem. Se a gente quer falar com eles, a gente precisa estabelecer uma linguagem que seja acessível para todo mundo. Bom, então, nesse aniversário aí, nesse 74º aniversário, vamos falar sobre esses desafios dos jovens na atualidade. É um tema proposto por vocês, esse contato que a Zilda fez com a gente. E eu gostei muito, porque eu adoro isso, gente. Eu adoro. Bom, para a gente entrar nisso, tem duas perguntas. E aí vocês já podem até participar, tá? Quem quiser responder, é o seguinte. Para que reencarnamos e para que serve a casa espírita? Alguém quer arriscar? Para que a gente reencarna? Tem umas respostas protocolares, vocês podem usar elas. Alguém quer arriscar? Eu estou gostando de ver todo mundo mutadinho, para o áudio não atrapalhar legal. E você quer falar, você desmuta e fala aí. Quem quer falar? Ninguém? Então eu vou tentar, eu vou sugerir, já que vocês estão tímidos, eu vou sugerir uma resposta, vocês fazem para mim com a mãozinha se é isso ou se não é, tá bom? Para que reencarnamos? Para fazer a nossa transformação íntima, nossa reforma íntima. É para isso que a gente reencarna? Faz aí com a mãozinha para eu ver se vocês concordam. Não, olha só, não vale. Você tem que se posicionar, tem que sair de cima do muro. Ou você faz assim, ou você faz assim, ó. Vamos lá. Para que reencarnamos? Para operar nossa reforma íntima. Sim ou não? Também. Também, ok. Mais alguém quer arriscar? Ervino, até o fantoche funciona, homem. Então você tem que funcionar. E aí? Sim ou não, Ervino? Ih, Ervino, o teu áudio tá tímido, Ervino, a gente não te escuta. Otávio, você que está com essa pose de pensador, a gente reencarna para fazer nossa reforma íntima, sim ou não? Eu acredito que sim. Pessoal, olha, Celeste botou uma mãozinha ali. Bacana. Celeste é a mentora da casa, gente, que está aqui com a gente na tecnologia? Não, sou eu, Cristina. Ah, Cristina, eu já estava emocionado, porque Grêmio Espírita Guia Celeste. Já vejo aqui Celeste, eu falei assim, gente, olha aqui a espiritualidade presente na tecnologia. Então, não, eu sou a Celeste do Guia Celeste. Olha, gente, que chique. Então, vamos lá, outra pergunta. Para que serve a casa espírita, gente? É para ensinar espiritismo? Também. Então, também. O pessoal pegou esse também, agarrou esse também. Vocês estão danadinhos. Então, vamos lá. Eu vou facilitar. Para que reencarnamos? Para reforma íntima? Para ensinar espiritismo? São respostas automáticas, tá? Só que eu quero propor uma rebeldia a vocês. Não. A gente não reencarna para a reforma íntima. A casa espírita não está lá para ensinar espiritismo. Eu acho que a gente pode ir mais fundo. Eu acho que a gente pode mergulhar mais fundo nisso aí. Para que reencarnamos? Para aprender a amar. A transformação, a reforma íntima vai ser só uma consequência.
E esse é o nosso desafio, aprender a amar. Ah, mas eu amo a minha família. Não, não é isso que eu estou dizendo. É amar o cara que vota diferente de você. É amar a pessoa que você não concorda. É amar quem tem uma postura diferente daquela que você acha ideal. É amar quem é diferente. E a mesma coisa a casa espírita. A gente tem... Quem não estiver falando, eu vou pedir, quem puder, mutar o áudio, tá bom? Até depois para a gravação da galera que vai assistir não ficar com muitos chiados e tal. Então, para que serve a casa espírita? Então, muitas vezes, não só a casa espírita, tá, gente? Eu vou falar de templos, de igrejas, enfim. Enquanto você achar que aquele local está ali para ensinar as formalidades de uma religião, a gente não está aprendendo o mais importante. A casa espírita precisa ser o local que ensina a acolher as diferenças. E aí o espiritismo entrar em nós também vai ser só uma consequência. Então, primeiro de tudo é isso. A gente vai demorar várias encarnações achando que o importante é aprender a religião. E a gente esquece de aprender a religiosidade. A gente esquece de aprender a espiritualidade. E aí a gente vai ter depoimentos de espíritas que estão desencarnando mal, que somos nós. Porque a gente está buscando saber todas as obras da codificação, que isso é importante, a gente tem que estudar mesmo. Mas o cara quer saber que ele sabe todas as questões do Livro dos Espíritos de cor. Ele quer saber todas as obras de André Luiz de trás para frente. Mas, de repente, está faltando focar a prática. Então, de que adianta você ganhar o mundo se você perder o coração? E aí a gente vai lembrar daquela epístola, me ajuda, gente, de Paulo, que vai dizer que, ainda que eu falasse, aos Coríntios, se eu não me engano, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu soubesse de tudo, se eu não tiver amor, de nada adiantou. E aí eu tenho um depoimento de um grande amigo nosso, que é professor Leopoldo Machado, um grande trabalhador do movimento espírita, e ele disse o seguinte: quando ele desencarna, a quantidade de palestra que ele deu, os livros que ele escreveu, as palestras espíritas que ele fazia, não adiantou de nada. Olha que interessante esse depoimento. Ele diz que o que ajudou muito foram os trabalhos de amor ao próximo que ele participou. São as coisas que ele sentiu e que ele vivenciou. Então, essa coisa de que a casa espírita está aqui para ensinar o espiritismo, e aí se essa casa espírita for gelada, for fria, e não acolher as diferenças, ela não cumpriu o papel dela. Porque a gente está numa fase em que as reportagens estão aí nos mostrando líderes de diversas religiões tropeçando e cometendo graves equívocos, graves crimes. Diversas correntes religiosas, grandes escândalos. E ele ser um religioso e estar na religião não adiantou nada. Então, que a gente possa focar na espiritualidade, na espiritualização, na religiosidade, muito mais do que doutrinas dogmáticas, né? Então, primeira coisa seria isso. Essa busca por amar, essa busca pelo acolhimento, essa busca pela prática. A gente não cair de novo, mais uma encarnação, na armadilha da hipocrisia, tá? Na armadilha da imagem, das palavras belas e do coração vazio, né? Então, vivemos preconceitos? Vocês acham que a gente vive preconceitos? Na casa espírita existe preconceito, gente? Existe? Que isso, gente? Sério? Existe preconceito na casa espírita? Olha, Ervino, esses fantoches, vamos colocar eles para falar sobre preconceito, fantoches inclusivos, porque existe também na casa espírita preconceito. Ah, mas o problema é da casa espírita. Não, gente, não.
O problema é nosso, nossa sociedade, o patamar que a gente se encontra. Nós somos espíritos de terceira ordem. Somos espíritos ainda muito atrasados, muito limitados, né? Então, olha que interessante. Mesmo acreditando na reencarnação, acreditando que vamos ter diferentes experiências em diferentes corpos, em diferentes gêneros, em diferentes orientações sexuais, em diferentes classes sociais, mesmo a gente sabendo que isso é um ciclo, a gente ainda vai ter preconceito. Olha, eu não conheço a casa espírita de vocês pessoalmente. Conheço, gente? Me salva. Eu já fui na casa espírita de vocês? Me ajuda, porque minha cabeça não tá boa, não. Eu acho que sim, Tiago. Foi Olha, até um encontro de jovens também. jura, Cristina? Eu Meu acho que sim. Deus. É porque é muita coisa, gente. A minha dívida, ela é grande, é muito grande. Então, a gente vai mais ou menos umas 80 casas espíritas por ano. E as casas espíritas, aquela sopa de letrinha, aquelas siglas, e aí no final das contas eu não sei direito onde eu fui, onde eu não fui. Tá? Então, na casa espírita de vocês, tem muito palestrante trans na casa espírita de vocês? Tem muito palestrante homossexual? Tem palestrante com black power, com dreadlock? Tem palestrante com tatuagem? Tem palestrante com piercing? Por quê? Não é estranho? Olha que interessante. A gente não percebe, mas já existe um preconceito estrutural. A gente formou na nossa cabeça um exemplo, um molde, uma forma, e que, bom, vamos olhar para Brasília. Lá em Brasília, o pessoal tem um sapato super engraxado, a gravata está sempre no lugar, são bons ternos, e lá nós temos muitos bons exemplos de caráter e honestidade. Não, não temos. Mas a gente ainda se prende muito a esse formalismo. Então, é inegável que na nossa sociedade, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, eu me lembro, eu, Tiago, a minha juventude toda, eu sempre usei 2 brincos na orelha. Não sei se dá para ver. Eu tenho marquinha, quase não dá mais para ver. Eu tinha 2 furos daqui nessa orelha. E eu lembro que eu precisei deixar de usar brinco para entrar no mercado de trabalho, porque eu não teria credibilidade perante o meu entrevistador. Ele não, para eu convencer a ele de que eu sou inteligente, que eu sou capaz e que eu sou talentoso, eu tinha que esconder o fato de usar brinco, porque se ele visse aqueles brincos na orelha, e olha, eu estou falando há muitos anos atrás, hoje em dia brinco é normal, né? Mas na época que eu era jovenzinho, agora eu tô careca, eu tô com 36 anos, mas na minha época, quando eu entrei no mercado de trabalho, com meus 16, 17 anos, eu podia ser visto como alguém incapaz ou como alguém irresponsável. Então as pessoas, elas ainda observam muito mais essa casca, não é? Essa máscara que a gente veste, do que de fato a nossa essência como espíritos, a nossa essência como seres, né? Então a gente vai observar que existe ainda esse preconceito no movimento espírita. E talvez esse excesso de formalismo, inclusive, intimide um pouco essas pessoas que têm um estilo diferente. Sabe? Eu estou falando de quem gosta de usar uma roupa estampada, um tênis colorido, um cabelo colorido. Por que não? O potencial de cada espírito não vai habitar no seu estilo, no seu gosto pessoal. Não vai, esse potencial, essa essência, não vão estar qualificadas nesse julgamento de estilo, de moda, né? Então, a gente percebe que na nossa sociedade, também no nosso movimento espírita, existe um engessamento. A gente ainda está meio quadradão. E talvez esse é o risco de nos tornarmos, talvez, ultrapassados e pouco interessantes, pouco atraentes para os jovens, né? Talvez em outras correntes religiosas, uma live dessa ia ter jovens se acotovelando. E a gente percebe que no movimento espírita isso não acontece. E a gente precisa fazer essa autocrítica. A gente precisa ser realista e entender que a gente está errando em algum lugar. Bom, fica esse sinal de alerta, porque nós, espíritos de terceira ordem, a gente vai reencarnar mais ou menos a cada 3, 4 gerações, né? A gente vai aprender isso. Até na Bíblia a gente entende isso, né? Então, a gente vem resgatar
o que aquele nosso tataravô fez, porque nós somos esse nosso tataravô, talvez, né? Então, a cada 3, 4 gerações, a gente está reencarnando. E como é que era a sociedade há 100, 150 anos atrás? Então, a gente vivia numa sociedade extremamente racista, homofóbica, machista. A gente ainda percebe esses reflexos hoje. Imagina na nossa última encarnação como é que a gente está. Então, esse homem velho ainda habita dentro de nós. Esse ser que esteve aqui há 3, 4 gerações, ele ainda está aqui dentro. E a gente precisa ficar com esse sinal de alerta aceso. Então, em pequenos detalhes do nosso dia a dia, em achar que talvez a mulher no centro espírita, ela que vai para a cantina, ela que é evangelizadora, ela que vai cuidar da limpeza da casa espírita. É muito interessante a gente perceber que o homem pode ir lá preparar o lanche e fazer a cantina, que o homem pode ser o evangelizador, que o homem pode auxiliar nas tarefas de limpeza, né? Então, eu acho que o palestrante fulano, eu acho ele meio estranho, ele parece gay, né? Não pode parecer gay? E se for? Até pode ser, só não pode parecer, é isso? Então a gente vai perceber que existe sim. Bom, eu posso dizer a vocês que eu já entrei em casa espírita, que eu estava vendo tratamento contra a homossexualidade. Quer dizer, a cura gay que a gente recrimina em outras correntes medievais, a gente ainda consegue observar o reflexo dela, a existência dela aqui no nosso movimento espírita. Então, esse falso moralismo, porque a gente vai lembrar do Cristo nos alertando para que não sejamos sepulcros caiados. Não é? A gente se preocupa muito com essa casca, a gente se preocupa muito com esse túmulo de mármore, e por dentro os nossos cadáveres estão podres. Então, que a gente possa se preocupar mais com essa essência. Tiago, mas não é do desafio do jovem? Vocês vão entender qual é o desafio do jovem. Já, a gente tá chegando lá. Bom, lembrar vocês, gente, precisamos diferenciar espiritismo de movimento espírita. E aí, um primeiro desafio para o jovem. Tá? Eu percebi uma abordagem discriminatória na minha casa espírita. Eu percebi que o dirigente da minha casa espírita é machista, sexista. Né? Eu descobri que ele tem discriminações contra pessoas de outras orientações sexuais. Então eu não quero mais saber, eu quero sair desse centro espírita. Eu estou decepcionado com fulano, estou decepcionado com Beltrano. E aí essa decepção com os trabalhadores se transforma numa decepção com a doutrina espírita. E aí é importante a gente diferenciar. Porque espiritismo, ele não tem preconceitos, não tem dogmas, não tem rituais. O espiritismo é incrível. Já o movimento espírita, sim, feito por nós. Somos vacilões, somos pessoas imperfeitas, pessoas limitadas. Somos coisas diferentes. A maioria do movimento espírita ainda não entendeu o que é o espiritismo. Tiago, eu fico estudando e percebo que eu ainda não aprendi nada. Toda hora eu faço uma nova descoberta. Cada vez que eu vou fazer uma nova leitura daquele mesmo livro, eu percebo que eu notei uma coisa nova, uma coisa diferente. Né? Então, somos pessoas imperfeitas caminhando para essa compreensão, para esse conhecimento de espiritismo. Né? E aí existem barreiras para o jovem. Existem barreiras para todos nós. E quando eu falo jovem, eu vou até aproveitar para incluir jovens de todas as idades. Porque eu, por exemplo, eu me vejo cinquentão, por dentro um moleque ainda, sabe? Eu acho que eu não vou ficar velho nunca. Eu acho que dentro de mim sempre vai habitar um Peter Pan. A verdade é essa. Eu acho que quando você deixa esse jovem morrer, essa criança morrer, você vai ficar ranzinza, você vai ficar chato, implicante, sabe? Então temos que ter cuidado. Você pode ter 80 anos e continuar com alto astral, com energia, com alegria, com criatividade. Né? É isso que nos impedem de nos tornarmos velhos. Então, existem barreiras na sociedade. Puxa vida, preconceito com os idosos. Assim como vemos o preconceito com os jovens. Não, ele é muito novo. Não, ele é muito jovem. Desprezando o potencial dos jovens por achar que existe a necessidade de uma idade cronológica. E Kardec vai mostrar para a gente que o jovem com ele não tinha essa não. O jovem com ele trabalhava. Né?
inclusive nas obras básicas, presença maciça de jovens e jovens médiuns, inclusive. A gente vai observar um preconceito ainda que velado contra irmãos homossexuais. A gente vai observar a dificuldade de acessibilidade para irmãos que estejam portando alguma limitação física. A gente vai observar na nossa sociedade quanto ainda é difícil ter a pele preta. Então, são barreiras que existem na sociedade e que também vão coexistir dentro da casa espírita, porque a casa espírita não é uma nave espacial, a casa espírita não é feita por pessoas de outro mundo, a casa espírita é feita por nós, todo mundo farinha do mesmo saco. Então, são barreiras que existem e a gente não pode fingir que não existe, porque existe. E dentre todas essas causas aqui, todas essas bandeiras, a revolução mais urgente é a dentro de nós. É a gente tentar desinformar essa coisa que a gente criou, sair da forma, entendendo que é o que a espiritualidade tem ensinado para a gente, nas obras básicas, inclusive, que o conteúdo vale mais do que o formato. Né? Que para os espíritos superiores, a forma nada é. O que vale é o fundo da mensagem. E quando a gente focar no fundo da mensagem, a gente vai descobrir que a gente pode ter uma diversidade maior de estilos, uma diversidade maior de linguagem, e então abranger pessoas de todas as classes sociais e de todas as idades. Tem gente que senta para assistir uma palestra e dorme. Tem gente que senta para assistir uma palestra e acha chato. E tem gente que não entende tudo porque foi uma fala esquisita, com palavras que eu não escuto no meu dia a dia. Né? E aí isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas. E a gente precisa democratizar a casa espírita, democratizar o movimento espírita. Porque o Evangelho do Cristo, ele não vem para A, B ou C, ele vem para todo mundo. Jesus vem para todos nós. Né? Bom, e cadê o protagonismo do jovem? Por que o jovem não ocupa esse lugar? Eu conheço dois tipos de casa espírita. Eu conheço a casa espírita que, de fato, não vai dar oportunidade para o jovem, não vai dar o espaço para o jovem, porque ela não confia na capacidade desse jovem. Tá? Ou então ela vai até dar um espaço, mas é um espaço, é um pseudo-espaço. É tipo, eu dou espaço para o jovem se comportar igual adulto. Ou eu dou espaço para o jovem se comportar igual criança. Jovem, vem cá, tem uma reunião para vocês. Aí você coloca ele para cantar a musiquinha de criança de 5 anos de idade. Tá? Ou jovem, vem cá. E aí você começa a falar com ele como se estivesse falando com a galera que encarnou na década de 60. Que é uma galera com outro... Meus pais são da década de 50, 60. É uma outra pegada. Na época de 40, é uma outra pegada. A gente não pode exigir que o jovem tenha esse mesmo ritmo. Né? Então, a gente vai ter esse tipo de casa espírita. Agora, eu também conheço casa espírita que faz o seguinte: jovem, faz o que você quiser. Está liberado. A gente vai acompanhar aqui, lógico, é importante, né? Vamos acompanhar de perto, temos uma metodologia, né? Temos um conteúdo doutrinário, mas faz o que você quiser. E o jovem não chega junto. Então, também existe, às vezes, essa falta de compromisso, de responsabilidade. Existe também. Tá? Mas vamos lá. Para o jovem ser protagonista, a gente tem algumas etapas. Primeiro, o jovem vai precisar desenvolver essa coragem. Porque a gente reencarnamos com compromissos, temos uma agenda espiritual e a gente precisa ter coragem. Porque a gente tem barreiras aqui dentro também. Barreiras internas. É a timidez. É o irmãozinho obsessor que não quer que você se desenvolva. Né? Ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem dívidas a cobrar de você. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E muitas vezes a gente não pode negar que somos médiuns. Então, existem algumas barreiras internas também. Então, primeiro a gente precisa desenvolver a coragem. Depois disso, vai precisar dedicar tempo e atenção. Por quê? É tempo para estudar, é atenção naquele conteúdo, é o compromisso. Você podia estar fazendo 1000 coisas, mas escolheu esse tempo para estar aqui agora. Né? Então, a gente precisa passar por essas barreiras. E a gente tem aqui uma terceira etapa, que é assumir, então, de vez, a nossa condição de co-criadores. Isso é fantástico, porque nós somos co-criadores. A gente está aqui para auxiliar, como diz lá na obra básica, para concorrer com a providência divina.
Nós estamos aqui para colaborar com a vontade de Deus. Como? Modificando as instituições, modificando a sociedade, modificando a comunidade e modificando a nós mesmos. Então, a gente precisa dar as mãos. O que você acha que não está legal na casa espírita? O que você acha que não está legal no movimento espírita? E aí, o que você vai fazer para melhorar isso? Somos co-criadores. Kardec foi co-criador, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e a gente não está no patamar deles, mas dentro da nossa limitação, no nosso passo de formiguinha, a gente pode fazer esse trabalho. A gente pode tornar o movimento espírita, a casa espírita, um espaço mais dinâmico, um espaço mais leve, um espaço mais alegre, mais bem-humorado, mais divertido, mais artístico, um espaço para ficar acordado, um espaço para ter tesão de estar ali, de gostar de estar ali, entusiasmo, empolgação. Mas isso depende de nós. Nós somos co-criadores e a gente precisa assumir essa condição. Então, para o jovem tem esses desafios todos, sabe? Esses desafios das barreiras da nossa sociedade, essa coisa quadradona, essa coisa morna, tá? Ele tem as barreiras internas dele de desenvolver a coragem e de assumir esse papel de co-criador. Não basta dizer, não está legal, não está bom. Mas o que você pode fazer para colaborar? Né? Isso é importante. Bom, como vencer a falta de sensibilidade? Pois é, temos falta de sensibilidade porque somos assim. Nos falta tato. Né? Quantas vezes a gente ofende, magoa e machuca sem querer? Nos falta tato, nos falta sensibilidade. As pessoas falam assim, Tiago, porque o pessoal pensa que eu sou alguém na vida, acha que eu sei as respostas das coisas. Aí fala assim, Tiago, o que precisa fazer para o jovem na casa espírita? Eu digo, olha, não sei. Eu estou aprendendo, eu estou experimentando, estou tentando. Agora, eu sei o que não fazer. Você quer que eu te fale o que não fazer? Eu fui convidado para uma casa espírita, aqui no Rio de Janeiro, fui lá fazer uma palestra, e aí chega a evangelizadora lá, responsável da mocidade, e fala, Tiago, os jovens prepararam uma coisa, uma surpresa que queria apresentar para você. Eu falei assim, jura? Ih, que bacana. Então tá, perfilaram os jovens assim, Otávio, você tem quantos anos, Otávio? 22. Caramba, Otávio, você tem cara... Bom, eu não sei se é a maquiagem, eu não sei se é a webcam, mas você tá com cara de 17 aqui para mim. Tá? Parabéns, continue assim. E aí, tinha uns jovens assim, com a carinha do Otávio. O Otávio, gente, uma coisa que a gente precisa acabar no espiritismo é a hipocrisia. Quer ver? Olha o que eu vou dizer. O Otávio, ele gosta de beijar na boca. Assim, errei, Otávio. Eu falei mentira, Otávio? Os jovens da sua idade gostam de beijar na boca? Não, mas no espiritismo, não, nem se fala isso, é um negócio que não pode falar. Pois é, às vezes até para indicar um filme para os jovens a gente tem que pensar 1000 vezes. Não, porque o filme tem uma mensagem maravilhosa, mas tem uma cena que tem um palavrão, tem uma cena que o pessoal namora, aí você já não pode levar para casa espírita. É porque aqui do lado de fora o jovem não sabe que existem essas coisas. Então, existe, sabe como é que a gente fica engessado? Como é que a gente fica limitado, né? Então, vamos lá. Aí os jovens assim, igual o Otávio, que já gosta de beijar na boca, gosta de namorar, e tá antenado, e futuro, e faculdade, um monte de coisa. E aí colocaram um jovem do lado do outro. Tiago, eles vão apresentar um negócio para você. Deram play na música. E os jovens começam a fazer a coreografia, a dancinha da borboletinha e da ondinha que faz chuá, chuá. Eu olhava para a cara daqueles jovens e a cara deles era a cara de constrangimento. Eles pareciam avestruzes querendo enfiar a cabeça no primeiro buraco. Esses jovens não estavam felizes. Esses jovens estavam se sentindo humilhados, envergonhados, porque colocaram uma linguagem para eles de música de criança de 3, 4, 5 anos de idade para jovens de 17 anos de idade. Sabe? Então, isso é uma coisa que não fazer. E essa falta de sensibilidade. Eu já vi jovem, por exemplo, ser expulso da casa espírita. Ué, Tiago, como? A gente tem várias maneiras de expulsar. Por exemplo, eu tinha uma jovem com uma mediunidade super ostensiva, e aí falaram para ela, minha filha, você não vai poder dar passe nunca aqui, porque você tem tatuagem, quem tem tatuagem não pode dar passe. Essa falta de sensibilidade e falta de conhecimento doutrinário. Eu desconheço na doutrina espírita problemas desse nível. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma polêmica sobre isso. Eu desconheço que quem tem a tatuagem não possa aplicar um passe. Então, essa jovem saiu decepcionada e nunca mais voltou para a casa espírita.
Eu já vi uma jovem chegar na casa espírita com uma roupa inadequada. Era um decote, né? Eu não vou mentir para vocês. Nós somos de carne e osso e, de repente, a palestra está lá super importante e senta aquele decote ambulante do teu lado e aí você não sabe se você olha para a palestra ou se você deixa escapar aquele olhar ali do lado, né? Porque espírita também vê essas coisas, tá, gente? Pois é. Então, é lógico que é uma roupa inadequada. Como é que você aborda essa situação? Você expulsa ela da casa e diz que ela não pode ficar ali com aquela roupa? É esse o caminho? Aí eu te pergunto, o que Jesus faria? Então, essa falta de sensibilidade também é outra barreira a ser vencida pelo jovem, né? O que Jesus faria? Jesus ia dar uma aula de moral para essa menina? É isso? Ia constranger essa menina, ia tirar ela dali? Não. Jesus ia abraçar. Vem cá, querida, assiste a palestra aqui com a gente, toma o passe aqui com a gente. Deixa eu te contar. Aqui, as pessoas vêm buscando isso, buscando aquilo. Então, aqui a gente evita vir com uma roupinha mais assim, tá? Da próxima vez. Mas você é sempre bem-vinda aqui. Acolhe, de forma muito sutil você coloca. E essa nossa falta de sensibilidade também é outra barreira importante a ser vencida pelos nossos jovens. E aí, olha o que a gente perde. A gente perde o potencial desses jovens. Porque esses jovens, eles estão borbulhando de criatividade, modernidade, energia. Eles vêm com uma outra geração, gente. Hoje em dia, a criança já sabe mexer no smartphone. Um negócio que a gente veio aprender agora há pouco tempo, né? Coisas que podem agregar. Como é que está a rede social da sua casa espírita? Como é que estão as atividades online da Casa Espírita? Se prepare, as atividades online vão continuar. Vai voltar ao presencial, mas as casas espíritas, ou o movimento espírita, ou o seu, ele vai ter que fazer alguma coisa online, porque tem gente com limitação para sair. Sabe? Tem gente com limitação para comparecer. As casas espíritas, os salões das casas espíritas, vai ter a palestra lá, mas ao mesmo tempo você vai transmitir, você vai ter que botar um Wi-Fi, você vai fazer um site decente. E olha só, quem sabe fazer isso? Essa criatividade de bolar uma coisa mais bacana, mais atraente, mais motivadora, essa energia, são potenciais que costumam ser desperdiçados e os nossos jovens têm de sobra. Então, que a gente possa ter uma ousadia com responsabilidade. Ousadia não é sinônimo de algazarra, não é sinônimo de bagunça. É a ousadia que Allan Kardec teve, que Jesus Cristo teve, que Martin Luther King teve, que todos os grandes ícones, pessoas que trouxeram transformações e mudanças, eram ousados, pessoas ousadas, né? Então, Joana de Ângeles, são pessoas ousadas, né? Até porque, minha filha, ninguém ia parar na fogueira à toa. É o carimbo fogueira de qualidade de ousadia, né? Então, a gente precisa ter essa ousadia, mas com responsabilidade. Os jovens possam usar essa ousadia com coragem, com fé, né? Porque, na verdade, a questão nunca foi sobre uma casa espírita mais jovem. A questão não é essa. Não é como tornar uma casa espírita mais jovem, mas é como tornar uma sociedade mais plural, mais dinâmica e menos engessada. É como abraçar os diferentes, como acolher os diferentes, receber os diferentes, quebrar essas barreiras que a gente impõe, que a gente coloca. Essas barreiras não são do espiritismo, essas barreiras não são da doutrina espírita. Essas barreiras somos de nós, preconceituosos, imperfeitos e limitados. Tá? Então, gente, essas foram as reflexões que eu queria trazer, tá bom? Para finalizar aqui com essa imagem, que a fé nos ajude a vencer essas nossas barreiras. Tá? A fé raciocinada, que não nos falte raciocínio para fugir desses dogmas e dessas formas, tá bom? Então, esses são os desafios e que a gente possa estender a mão e ajudá-los a vencer essas barreiras, esses desafios, tá bom? Esse é o nosso bate-papo de hoje e eu queria escutar vocês, a colaboração de vocês. E aí, gente, vocês vão fazer alguma pergunta? Quem for perguntar, eu peço para levantar a mão e abrir o áudio. Márcia, eu estou sentindo que você quer perguntar. Olá, boa tarde, uma boa tarde a colocação todos. tá? Vou fazer uma colocação. Márcio, primeiras damas, tá, Márcio? Com certeza, sempre. Então,
Tiago, é uma grande preocupação nossa, da nossa casa, mas eu acredito que não seja só da nossa casa, pela sua fala, é que a gente tem percebido também, assim, outras igrejas, outras religiões, irmãs, que há uma ausência dos jovens nesses momentos, nos encontros, nas reuniões, mas muito grande, mas eu acho que sim, é uma ausência assim profunda, gritante. Você, então, pelo que você falou, você acredita que seja realmente essa falta de adaptação, de acolhimento desses jovens? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de linguagem. Eu vou discordar um pouco de você, tá, Zilda? Eu estou vendo as igrejas bombando de jovens, tá? Inclusive, os cultos jovens são bem animados e bem bacanas. Eu acho que o que falta, a nossa dificuldade é a linguagem. O movimento espírita, por muito tempo, a gente entendeu que para ser espiritualmente elevado tinha que ser muito formal, tinha que ser muito erudito, tinha que falar muito difícil, música só pode ser música clássica, né? A gente foi por um lado, a gente criou uma forma, a gente criou essa forma. E o legal é que na doutrina espírita, os espíritos enfatizam isso, que para os espíritos superiores a forma não importa. Quer dizer, não importa qual é a embalagem que eu usei para te entregar. Se é uma embalagem colorida, se é uma embalagem clássica, se é uma embalagem rasgada, não importa. O que importa é o conteúdo que eu estou te entregando. E no movimento espírita a gente ficou preso, a gente ainda é bastante preso, a essa forma, sabe? Essa formalidade. Tiago, eu vou te contar um segredo. Gente, vou contar um segredo para vocês. Tem alguns irmãos aqui que eu acho que já me assistiram em algum lugar, em alguma palestra. Eu estou vendo aqui a Rowena Silva. Tudo bom, Rowena? Muitas vezes eu me fantasiava de palestrante, me fantasiava de escritor espírita, para ter alguma credibilidade. Às vezes eu chegava em casas espíritas, salões com 300 lugares, 200 lugares, um congresso para 800 pessoas, aí eu tinha que pegar, botar um blusão bem comportado, uma calça bacana, né? Um cabelinho arrumadinho. Quando na verdade a minha vontade era chegar com uma blusa estampada, muitas vezes uma bermuda, um tênis para chegar à vontade. Eu falava assim, não, se eu chegar assim, as pessoas não vão dar crédito ao que esse cara tem aí para falar, sabe? Então, a gente tem esse problema de esse pré-conceito, né? Pré-conceito. A gente ainda tem muito isso, sabe, Zildo? E aí a gente precisa desinformar, a gente precisa melhorar a nossa linguagem, uma linguagem mais democrática. Tem que existir doutrina espírita para todo mundo. O cara que fala é bonito, né, gente? Um vocabulário bem falado é bonito. Uma linguagem mais formal é bonito. Eu acho bonito. Mas nem todo mundo alcança. Então, a gente precisa ter para o erudito, para o PhD, para o doutor, para o mestre, mas a gente tem que ter para o povão também. Eu acho que Jesus é muito isso. Jesus é muito inclusão. Márcio, você está com a sua senha na mão, Márcio. Oi, Tiago. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Cara, um prazer falar com você. Eu tive a oportunidade de ver você na Conjer, né? Inclusive foi tema aí, né? Aquela sua fala, né? Aquele bate-papo foi tema do nosso encontro com os jovens, né? E foi bastante interessante. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu comentei bastante com a Cristina foi a sua linguagem, né? Essa sua expressão, a coisa de trazer mesmo para a realidade do jovem, coisas que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade porque nós estamos presos, né, a alguns dogmas, né, como você bem falou, né, a respeito da doutrina, e muitas vezes a gente esquece quem está do outro lado, né? Esses jovens que estão do outro lado, esses jovens com os hormônios à flor da pele, né? E querendo se expressar, querendo se colocar na sociedade. E a gente, muitas vezes, através do nosso comportamento, a gente acaba tolhindo esse jovem, a gente acaba fazendo com que esse jovem não desabroche, né? E muitas vezes tem até receio de desabrochar, né? Em função daquele retorno que ele pode vir a ter, né? Daquela situação toda que está envolvido.
Mas voltando lá numa situação que você falou mais atrás, Tiago. Márcio, desculpa, Oi. Márcio. Você vai concluir, você está em uma outra situação. Deixa Deixa eu só fazer aqui. parênteses no que você falou. O jovem, ele não se... Oi, ouvindo? Alô? Oi? Estou te ouvindo, agora estou te sim. ouvindo. Oi, Márcio. Só antes de você concluir, eu só queria... Você falou um negócio, você está partindo para uma outra coisa legal, mas só para dizer o seguinte, essa dificuldade que o jovem tem de desabrochar é o seguinte, não estão falando a minha língua, eu não sei falar desse jeito, eu penso em outras coisas, então eu fico com vergonha até de fazer uma prece. Porque se eu encontro Jesus aqui na minha frente, Jesus passa aqui por mim, Márcio, eu não vou falar, vós sois meu mestre. Não vou falar assim, cara. Eu falo assim, e aí, Jesus, tudo bom? Pô, mestre, caramba, me dá um abraço aqui, te amo, obrigado por tudo. Você vai falar igual uma pessoa normal. Então, eu acho que o jovem, ele não se sente parte disso, sabe, Márcio? Eu acho que é isso que você falou agora há pouco. Mas pode concluir, desculpa. Perfeitamente. E quando eu falei da dificuldade, é a nossa dificuldade, né? A dificuldade nossa mesmo em função de tudo isso que a gente vivenciou, em função das nossas experiências, em função daquilo que nós vivenciamos no Espiritismo até hoje, né? Essas crenças, esses dogmas, enfim, e que são coisas que nós precisamos nos libertar, né? Você falou lá atrás a respeito do comportamento espírita. Kardec fala isso, né? Que a gente reconhece o verdadeiro espírita não através da sua presença dentro da casa espírita, mas através da sua mudança de comportamento, de atitudes, né? Ou até a tentativa de mudar, porque nós sabemos que aqui está difícil, o negócio está feio, né? Não é fácil, não. Então, mas se não consegue mudar, mas pelo menos tentar mudar, né? Então, acho que essa colocação aí foi perfeita. E só compartilhar com você, eu queria ouvir essa sua opinião a respeito dessas diferenças, né, do jovem na casa espírita, e essas diferenças elas se tornam aí enormes em relação a várias coisas, né, que a gente tem gênero, a gente tem aí, né, a questão da masculinidade, enfim, de tudo isso que envolve. E eu queria saber de você, Tiago, e aí essa é a minha pergunta, como é que você vê, né, essas diferenças dentro da casa espírita, dos jovens, e qual é a sua... qual seria, assim, a sua orientação ou a sua ideia, enfim, para que aqueles que estão do lado de cá, ou seja, que estão orientando esses jovens, para que eles consigam aceitar isso de uma forma muito tranquila e que não aconteça aquilo que você falou, né? Que esses jovens saiam da casa espírita e vão para outros lugares, que ali eles se sintam confortáveis, que ali eles se sintam dentro daquela realidade, né? Façam parte daquilo ali. É isso aí. Eu acho que eu acabei me alongando demais, mas foi justamente aí por essas colocações. Márcio, você quer saber a minha opinião, a minha visão. Na verdade, eu não tenho muito o que colaborar com vocês, porque eu não estou nesse patamar de trazer aqui uma opinião, uma coisa superior, não tem. Mas aí a gente vai buscar no Evangelho, aí a gente vai se dar bem. Vamos buscar lá no Evangelho, que é o seguinte. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aí a gente quer se instruir e esquece de amar. Então, o camarada ele é uma enciclopédia viva do espiritismo, ele tem uma biblioteca dentro da cabeça, mas eu não gosto de tatuagem, o outro tem tatuagem, eu não consigo amar ele. Eu tenho a doutrina espírita decorada na cabeça, mas ela ainda não foi impressa no coração, o que é normal no nosso patamar, normal. Mas vamos lá. Eu sou de uma geração em que Deus criou a Eva e o Adão. Gente, espírita não pode ir por esse lado, mas tudo bem. Então, a Eva e o Adão, a tomada, o pino macho com a tomada fêmea, né? E eu acho muito estranho esse negócio de homem com mulher, isso não pode, blá, 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 blá. Mas eu não curto, eu sou um hétero e eu acho estranho ser homossexual. Então, o fato de ser hétero faz com que eu tenha dificuldade de amar o homossexual. Ou seja,
ele estudou a doutrina, ele só não compreendeu, né? Então, eu acho que é isso. E os jovens, eles têm que ter essa misericórdia, o exercício da misericórdia. É entender o seguinte, às vezes o jovem não é aceito nem dentro da própria casa. E aí ele vai ter que exercitar muito o perdão dele, entender o seguinte, é um irmão que ainda não tem essa compreensão. E é um negócio interessante, né? Porque eu conheço gente de 4 gerações atrás, muito mais modernos do que muitos de nós que reencarnamos agora. Interessante isso, né? Com a mente super aberta. O que nos falta é entender que o que vale a essência, o que vale é a conduta, o que vale é o que sai de dentro para fora, e não esses rótulos, né? É só isso que falta, Márcio. É só isso tudo que falta. Tá ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou querer falar um pouquinho, posso? A guia celeste pode falar a hora que quiser, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, assim, eu hoje vou trazer um exemplo para vocês, assim, muito bacana dentro de tudo aí que você falou, Thiago, porque quando você começou a falar, né, na questão do amor, me emocionou bastante. E quando você falou do preconceito, eu falei, ué, levei 3 tapas na cara agora. E foi tipo assim, tocou muito no meu coração, né? Porque hoje eu percebo, tendo sofrido na pele, que a gente não consegue ir para a nossa evolução, que a gente não consegue trazer essa coisa do Santo Agostinho, né? Conheça-se a ti mesmo. Porque o nosso grande vilão é o julgamento. E a gente julga a todo momento. E a gente não julga só no nosso consciente, não. A gente julga lá no nosso inconsciente. E isso é, assim, difícil, né, da gente entender como é que a gente vai fazer, a gente não julgar a cada momento, porque a cada momento a gente está julgando. E quando a gente julga, a gente sai do amor. E aí, vindo para o meu exemplo, né, o meu exemplo foi assim. Eu sou espírita há 40 anos, né, sou da Mocidade Espírita, porque uma vez que a gente nunca deixa de ser. E eu e Joelzinho, né, Joelzinho, estivemos lá no começo aí da Mocidade Espírita, numa casa de Guia Celeste, né? E aí eu vim, trouxe meu filho para a evangelização. Meu filho faz amanhã 25 anos. Meu filho para a evangelização e aquela coisa toda. E tentei botar meu filho no espiritismo e tal e tal. E quando ele chegou uma certa época, ele frequentou bastante até a mocidade, quando ele chegou uma certa época, ele começou a estudar, a trabalhar, ver outros horizontes, né? E aí ele começou a trazer umas coisas novas, assim, né? E aí ele começou a namorar uma menina que bota trancinhas e tal, e ele começou a ir para esse lado. E ele começou a deixar o cabelo crescer para fazer trancinha. E aquilo foi me roendo por dentro. E aí o grande sonho dele era botar dread. Mas eu rezava dia e noite para ele não botar dread. Por quê? O que os outros vão dizer, meu filho, você com dread na cabeça? A mamãe lá no Centro Espírita do Guia Celeste, todo mundo me conhece, como é que a mamãe vai ter um filho com dread? Porque dread remete a ser maconheiro. Né? Para mim é assim. Estava sendo assim, eu estou lutando para não ser. E aí falando assim, meu filho, que vergonha. E aí botou dread. E aí tá lá estampado no Face, todo mundo do centro curtindo, Cristina, todo mundo. Eu falei, meu filho, que vergonha. Vão dizer que eu não consegui te educar, que sei lá, que você virou maconheiro, largou o centro, como é que vai ser agora? Olha, isso para mim foi um sofrimento muito grande, muito grande, muito grande. E aí eu percebi o quanto eu julgo. E aí eu percebi que o quanto eu eu não estou rejeitando nem o meu filho, eu estou chateada com essa situação de ter saído daquele direitinho, né? Daquele controlezinho, daquela coisa assim, direitinho, né? Hoje ele nem frequenta mais o centro, não por quê? Porque é falta de tempo mesmo, ele estuda, trabalha, de vez em quando ele pode, ele vai lá na mocidade, mas assim, a gente fala, bate papo sobre o espiritismo, ele estuda comigo, ele está dentro, ele tem a espiritualidade já dentro dele, né? E aí, assim, isso para mim foi, assim, muito sério, porque eu achei que dentro desses anos todos,
eu não tinha esse julgamento. E quando eu via a pessoa entrando lá no centro de tatuagem, de dread, eu falava, meu irmãozinha, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então eu não tinha aquele julgamento para com aquela pessoa, mas como é que eu vou ter o julgamento do meu filho? Se eu julgo meu filho, eu julgo a todos. Olha, Então, Celeste. assim, para mim foi assim um grande aprendizado. E aí eu realmente descobri que o nosso empecilho de evoluir, de amar, está no julgamento. E que a gente precisa olhar para isso, entender isso, né? E só quebrando o julgamento a gente vai conseguir amar. Celeste, é muito bonito o seu depoimento. E se todos nós espíritas, todos nós trabalhadores do Cristo, reconhecesse essa dificuldade, a gente já teria avançado bastante. Então, muito bonito o seu depoimento de compartilhar uma questão tão pessoal, tá? Eu queria te trazer um alívio, Celeste. Como eu falei, eu, Tiago, não tenho muito o que te acrescentar, imagino. Mas o Evangelho do Cristo vai mostrar pra gente. Primeiro, você fica tranquila, você pode julgar sim, você deve julgar. Julga. Tem que julgar sempre. O problema não é julgar, o problema é condenar. Porque julgar, você precisa julgar se está frio ou calor para colocar um casaco ou não. Você vai julgar se aquela roupa sua é apropriada ou não. Você vai julgar se vale a pena fazer isso ou aquilo. Você tem que julgar se está com sede ou não para pegar água. A gente julga todo instante se é perigoso, se é seguro, não é isso? Então a gente tem que ter um julgamento. Um julgamento tem que acontecer 24 horas por dia, vai acontecer. Agora, o problema é quando a gente condena. Quem coloca dread não vale nada. Sabe? Quem usa tatuagem está errado. Então, essa condenação é que é o nosso problema. Né? E é muito lindo isso, Celeste. O meu filho tem 12 anos, tá? Eu te confesso que o dia que ele aparecer aqui com as pulseirinhas de Bob Marley, eu vou ficar desesperado, lógico. Mas, claro que Ervino até riu, porque ele usa lá o amarelo, o verde e o vermelho. E aí, só que a gente precisa, de fato, sair dessa caixinha, que é o que você falou, Celeste. O meu medo era ele sair do certinho, daquele molde certinho. E olha, tem tanta gente que a gente julga que talvez estivesse no caminho errado e que dá um banho na gente, uma aula na gente. Você quer ver? O seu filho hoje não frequenta mais a casa espírita. Mas ele está melhor do que muita gente que está lá dentro de segunda a segunda. Tem uma porção de ateu dando aula para a gente do que é espiritualidade, amor e caridade. Né? Então é isso, é a gente sair dessa caixinha, a gente pensar fora da caixinha e ter menos condenação. Porque o que a gente precisa condenar de verdade são as nossas atitudes que não estão bacanas. Né? Então, Celeste, obrigado aí por ter compartilhado isso. Imagina se todo salão de casa espírita viesse alguém e desse um depoimento desse, sabe? A gente já estaria mudando a nossa mentalidade aí muito mais rapidamente. Obrigado, tá? Muito obrigado. Aí deixa eu só completar. E aí, sim, nesse contexto todo, eu aprendi com o Joana de Ângeles que a gente tem que aceitar o ruim da gente, né? Como você falou, que a gente é um pouco podre, um pouco ruim, né? E quando a gente não aceita isso, quando a gente tenta se colocar no certinho, quando a gente tenta também se colocar nessa questão, né, de ser certinho, de ser ali o espírita bonzinho, a gente acaba escondendo. E quando vem uma coisa assim, você é fofoqueira. Não, eu não sou fofoqueira. A gente logo quer tirar da gente, né? E a gente precisa olhar os nossos defeitos e aceitar eles. Para poder eles serem trabalhados. Porque enquanto a gente não aceita, a gente não trabalha eles, né? Foi o caso do meu filho. Enquanto eu não estava aceitando essa situação, eu não conseguia trabalhar. Eu só estava ali naquela coisa do que vão pensar, né? Gratidão, meu querido. Gratidão é nossa aqui, todo mundo aqui. A fala do julgamento, assim, para mim, bateu assim como uma luva. Muito bom, foi muito bom. A gente está se aproximando aqui do final. Batemos a 1 hora aqui, Andréia. Cadê? Estamos batendo nessa 1 hora, tá?
Celeste, mais uma vez, a gente que agradece que todo mundo aqui foi presenteado com o seu depoimento tão lindo e que a gente possa adquirir essa nossa sensibilidade, entender que a gente quer que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem. E aí esse é que é o problema, né? E a gente também só ficar atento, Celeste. Nós temos o nosso lado sombra, nós temos as nossas limitações. Agora, a gente também não pode carregar isso como uma culpa, porque é uma brecha muito perigosa para a questão da depressão, do desânimo, da obsessão, né? A gente tem que aceitar o seguinte, olha, eu estou nesse patamar, mas quero melhorar. Mas faz parte do show, como já diria Cazuza. Pode citar Cazuza aqui, gente? Ah, meu Deus, desculpa, citei. Então, Cazuza falava, faz parte do meu show. É porque o Cazuza andou reclamando. Eu vi Cazuza reclamando. Gente, fofoca espiritual, tá? Eu vi Cazuza reclamando na minha frente. Ele incorporou no médium. Gente, tinha que ser ele, porque senão esse médium ele é um ator que fez uma oficina de teatro incrível, porque era o Cazuza falando na minha frente, a pose, o jeito, a voz, tudo. Ele disse o seguinte, olha, muito complicado para mim começar a trabalhar com Cristo, porque as pessoas queriam me condenar para um umbral, para a eternidade. Eles acham que eu não podia sair de lá nunca mais. Se eu quisesse compartilhar alguma coisa importante que eu vivi, alguma coisa que eu aprendi, eu não conseguia, porque o preconceito é tão grande que eles acham que se eu errei, se eu estraguei a minha encarnação, então eu não tenho mais condição de me aproximar da luz e do Evangelho. Eu ouvi Cazuza reclamando disso na minha frente. Então, que a gente possa entender isso. Muitas vezes, aquelas pessoas que a gente coloca à margem, aquelas pessoas que a gente coloca como marginais, às vezes eles podem estar caminhando até num passo mais largo do que nós, que nos achamos certinhos e muito espíritos, né? Obrigado pela oportunidade, tá, de estar com vocês. André, obrigado, viu? Fábio, você queria falar? Eu quero me despedir de vocês. Foi um prazer ficar aqui no grupo, no estudo de aniversário. Não, que eu vou botar um vídeo para você ver. Cris, é porque eu tô começando a mocidade aqui. Eu não tenho como. Tô correndo. Beijo, valeu, Thiago, pelo estudo. Vou te mandar uma mensagem aí no privado. Valeu. Beijão, obrigado, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Obrigada aí pela presença. Tiago, muito obrigada, foi excelente nesse bate-papo. Acho que a gente ficava aqui, né, por mais tempo, né, se pudesse aqui compartilhando aqui essas ideias, né, enfim, acho que são muitas dúvidas. Mas como o tempo, né, a gente tem que cumprir aqui também um tempo. Vou passar a palavra aí para a Cristina, que eu confesso que eu estou ansiosa, né? Que ela falou que dessa surpresa aí da leitura da nossa página, que vai ser diferente. Eu estou ansiosa aí para poder assistir e acho que todos estamos, né? Cristina. Então, gente, eu vou pedir a vocês vibrações positivas para eu conseguir colocar agora, tá? Vamos lá. Pão nosso de cada dia. Não é somente o almoço, o jantar. Espera aí que eu vou botar no início. Mas sim, a ideia. Cris, ali em cima. Você está mexendo, acho que no volume. Aí. Não é somente o almoço, o jantar. O café ou a merenda. Mas sim, a ideia, o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam, segundo nossas intenções. Por isso também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. Nossas companhias falam claramente de nós, e as nossas leituras revelam o nosso íntimo. Procuremos, desse modo, o plano espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem. Que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a serem exemplos de compreensão e fraternidade.
Não sei se deu para todos ouvirem bem, né? Que eu acho que ficou baixinho aqui, porque eu acho que meu áudio aqui ficou baixo. Mas assim, é com muito orgulho que eu assim tenho esse comprometimento desses jovens nesse período da pandemia. Assim, eu falo isso toda semana para eles, né? Eu tenho, claro que a nossa mocidade é bem maior do que aqueles que estão compartilhando com a gente o conhecimento de toda terça-feira, mas a gente tem aqueles jovens que estão ali toda semana comprometidos, juntos, né? Transpondo essas barreiras. E quando eu lancei a proposta para que eles fizessem a nossa página, eles fizeram com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. O Otávio aí é exemplo disso, né? Venceu a timidez dele. Depois eu vou botar lá no grupo, a Zilda manda pro Tiago, tá? Para ele poder ouvir melhor. E assim, Tiago, eu te agradeço por esses momentos aí que você trouxe tanta reflexão para nós. A gente lá na casa, a gente bota, assim, busca colocar os nossos jovens para fazer mais atividades, mas acho que eles ainda estão um pouco tímidos, né? Só que agora a gente aí, quando voltar a pandemia, a gente vai intensificar essa busca deles fazerem palestras para a gente. A gente tem lá, o Márcio é exemplo disso, que a gente coloca eles para fazerem os nossos estudos, divide com eles o conhecimento, que na verdade a gente aprende muito mais com eles do que eles conosco, né? Então assim, é só gratidão poder trabalhar com essa galera. Quando a gente assumiu a responsabilidade de estar com eles, para nós isso foi muito importante, porque eu cresci muito como ser humano. Ainda estou longe, muito, muito longe da perfeição, mas eu aprendo todo dia com eles. E eu também busco vencer os preconceitos, né? Porque o preconceito ainda está muito, muito dentro de nós, mas isso não vai nos impedir de avançar. A gente tem que ter um olhar diferente, né? Quando a gente olha a pessoa, né, independente ela seja branca, negra, homoafetivo ou não, a gente tem que olhar a essência desse ser. O que é esse ser dentro da sociedade? É isso que importa. A escolha, a opção sexual, a cor da pele, isso não importa. Jesus não teve isso conosco e nós não podemos ter para com os nossos irmãos. É difícil, a Celeste já tinha me confidenciado essa coisa. A gente já tinha rido muito junto, porque a gente conhece o Pacífico, né? Então a gente sabe que ele é um menino de ouro, um menino excelente. E eu falei, Celeste, relaxa que isso aí vai passar. E ele é um homem de bem, é isso que importa, né? Então, assim, Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos, a presença da Rovena, do Ervino, de todos vocês que estão aqui compartilhando esse momento. É uma pena que hoje alguns dos nossos jovens tiveram prova e não puderam estar aqui, mas a gente está gravando para que eles possam ver. Mas eles se empenharam aí nesse vídeo para compartilhar essa página com a gente. Tá bom? André, é com você. Então, né, você já agradeceu, vou compactuar e agradecer a todos, né, da gente estar aqui reunido, comemorando, né, mais um ano aí da nossa mocidade, nossa jovem, nossa mocinha. Nós vamos agradecer aí a presença, agradecer mais uma vez o Tiago, a presença de cada um, né, o Irvino, né, já me falaram sobre o trabalho dele com fantoche. Depois, né, eu e Tia Zilda, a gente queria conversar aí com você, fazer um convite, aí eu pedir uma ajuda com as nossas crianças e nossos jovens, mas aí a gente vai num outro momento, né? Já dei só um pinguinho aí. Tá? Muito obrigada, gente. Eu vou passar aí, pedir para a nossa presidente, dirigente aí da nossa mocidade, Cristina, para fazer a nossa prece aí de encerramento e de agradecimento. Tá? Um beijo no coração de cada um. Só um minutinho. É porque ele estava conversando lá na cozinha. Então vamos lá elevar os nossos pensamentos, né? Nos conectarmos com o nosso mestre e vamos dizer assim:
Jesus, nosso divino irmão, companheiro de caminhada. Muito te agradecemos, Mestre, pela bendita oportunidade do conhecimento que nos foi passado nesta tarde. Que este conhecimento possa ser discernido por nós, a fim de que possamos entender as nossas limitações e trabalhá-las. Que o teu amor incondicional possa envolver a todos nós. Te pedimos, Mestre, não só pelos nossos jovens da Mocidade Espírita Teresa de Jesus, mas por todos os jovens da humanidade. Que estes jovens, neste momento, Senhor, possam estar sendo envolvidos em muita luz e em muita paz. Que o teu amor possa alcançá-los, trazendo para eles equilíbrio, paz e serenidade. Te pedimos também, Senhor, por todos os trabalhadores do bem, aqueles abnegados irmãos que vibram, que colaboram, que estão ali dispostos a nos auxiliar. Que possamos nos fazermos também estes trabalhadores da tua seara de amor e luz. Que a tua paz, Senhor, desça sobre a humanidade terrena, fazendo com que possamos trabalhar estes momentos que vamos atravessar e que já estamos atravessando. Que possamos ter equilíbrio e sabedoria nas nossas escolhas, atos e atitudes. E que a tua luz e a tua paz sejam nossas condutoras de caminhada. Te pedimos pela nossa mentora, Teresa de Jesus, essa abnegada trabalhadora do bem, que tanto nos auxilia junto à Casa de Guia Celeste. Agradecemos aos trabalhadores desta casa, que tanto nos propicia a nossa melhora, dia após dia. Que o teu amor possa ser extensivo a cada um deles. Gratidão, Mestre, ser conosco fortalecendo sempre as nossas intenções para a prática do amor, da caridade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Cristina, depois vê com os jovens se eles autorizam a gente colocar lá no Facebook do Guia Celeste esse vídeo. Ficou tão lindo para a gente poder estar compartilhando. Vê com eles se eles autorizam. Tá, eu vejo, mas... Tá bom? Vê. Eu vejo, mas eu tenho quase certeza que os nossos jovens, ó, são cabeça. Que ótimo, então, ótimo para a gente compartilhar Otávio, isso com mais pessoas. Otávio, você que está aqui, você pode ser o porta-voz deles? Com certeza, falta o pessoal, mas com certeza eles vão deixar. Tá. Não vai ter problema nenhum. Que ótimo. Muito obrigada. Andréia, então, o print, vamos fazer um print? Ah, Cristina, você consegue fazer aí? Gilberto. Ah, Gilberto tá aqui. Gilberto, contigo agora. Ai, que delícia. Olha o Ervino lá com fantoche. Ervino, por favor, precisamos de ti, hein? Todo mundo. Todo mundo aí? Sim. Pronto. Print feito. Ah, beleza. Obrigada, Gilberto. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração. Thiago, obrigada. Gente, tchau. Obrigada, foi um prazer, Thiago. Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência de vocês, de terem me escutado tanto tempo. E mesmo eu já tendo falado tanto tempo, eu vou fazer uma última observação sobre o trabalho do Ervino. Que nós, espíritas, possamos entender que esse trabalho de arte do Ervino não é um trabalho só para crianças e para jovens. O dia que eu chegar numa palestra de uma casa espírita, numa reunião pública, e encontrar os fantoches lá falando, eu vou aprender do mesmo jeito e talvez de uma forma muito mais dinâmica e mais interessante. Então, que a gente possa tornar tudo mais artístico e mais alegre, independente de idade. Não só para jovens e para crianças, para todo mundo. Tá? Excelente. Tchau, um beijo, obrigado. gente. Tchau, tchau.